Oi, eu sou Clarice. E eu sou a Hilary. E essa é mais uma edição do nosso Pod Impacto. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Isa Márcia. Isa, conta um pouquinho pra gente quem é a Isa. Olá, gente, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer vocês por essa oportunidade, pelo convite maravilhoso, parabenizá-los por esse projeto. E a Isa é a mãe da Manu e do João, eu quero muito falar sobre esse ponto, a esposa de Jason, a professora Isa e a serva de Deus. São muitas em uma, né, Isa? São muitas utilidades. Agora vamos falar um pouquinho da Isa pedagoga, né? Tu escolheu essa profissão, a profissão te escolheu, de onde surgiu a pedagogia assim na tua vida? Inclusive a gente ouve muito falar, né, na professora Isa. Uhum. Que bom, fico feliz. Mas eu até comentava antes com a Clarice, eu acho que estar hoje nessa função de coordenação, ela me permite, ela me gera essa oportunidade de estar numa posição de destaque. Então é por isso que muitas pessoas falam da Isa, por estar na coordenação, mas eu sou a professora Isa. Respondendo a tua pergunta, eu não escolhi a pedagogia me escolheu. Acho que nós que moramos em municípios pequenos, interiores, a primeira possibilidade de uma perspectiva, de um trabalho, é a pedagogia, é a profissão de ser professor. Então eu também, como muitos que assistem a gente, escolhi porque é o que eu vi que tinha de oportunidade. Mas estando nesse contexto, nesse meio, eu me apaixonei. Então hoje eu não me vejo exercendo nenhuma outra função, nenhuma outra profissão, a não ser a de ser professora, né, de ser pedagoga, de cuidar desse processo tão lindo, tão transformador que é o ensino e a aprendizagem. Então, assim, eu já tive outra oportunidade de migrar para outras funções, mas eu não tenho essa vontade. Eu gosto muito de ser professora e eu acho também que essa é a profissão que mais transforma as vidas e eu vejo isso diariamente, né, no cotidiano, os avanços, as mudanças, as transformações. Então, eu sou totalmente encantada por essa profissão. Mas quando tu fala assim do lado positivo, né, tu vê também um lado negativo, tu vê também desafios nessa profissão, por exemplo? Sim, toda e qualquer profissão tem seus desafios, né? A educação ela não é diferente, não. Principalmente porque a educação ela está em constante mudança, em constante transformação. Então essas mudanças elas também trazem uma bagagem muito. E nós temos desafios enormes, nós já superamos muito, mas nós temos grandes desafios, como por exemplo a inclusão escolar, que é um tema que a gente precisa ter muito zelo, muito cuidado em falar, muito respeito, né? Mas que é um tema muito desafiador, porque é um tema muito novo, em que todos nós estamos aprendendo, que todos nós estamos conhecendo. Então, a educação, ela trouxe esse desafio, porque a inclusão, ela não é só garantir a matrícula, ela não só fazer com que a criança acesse. Isso já é um direito garantido aí pela Constituição, mas muito além da matrícula, é garantir que essa criança aprenda da maneira dele, no ritmo dele, do jeito dele. Só que assim como para a criança, assim como para a família que recebe um diagnóstico, que recebe esse diagnóstico da criança com o transtorno, com a deficiência, é desafiador, gera insegurança, gera medo. O professor não é diferente, né? O professor ele vai ter que se readaptar, ele vai ter que aprender. Nós já avançamos muito, hoje nós temos formações para a educação inclusiva, hoje nós temos um profissional de apoio atendendo em sala, mas ainda nós precisamos avançar muito nesse sentido, porque eu acredito que isso também é cultural, não é só o pai, não é só a mãe, não é só o professor que precisa, é toda a sociedade precisa entender para poder lidar e garantir que essa criança de fato seja acolhida, seja respeitada. Então esse é um desafio muito grande para a gente, para a rede de Vargem Grande, que é a rede que eu atuo, né? É um desafio muito grande. E eu ouvi falar aí que tu mexe com as mídias sociais, é famosinha nas redes sociais, e aí como começou isso? Na verdade, eu acho que eu não acredito que eu seja famosa, eu acredito que as pessoas elas conseguem se identificar, né? Porque a rede social eu utilizo como uma ferramenta de partilhar a minha vida, de ali conversar com as pessoas sobre a Isa, não só a Isa professora, mas a Isa mãe, a Isa dona de casa, e as pessoas se identificam com isso. E eu gosto de estar na rede social, no Instagram, que é uma ferramenta hoje muito utilizada, para poder partilhar das minhas experiências, a minha vida, para poder levar motivação, porque eu acho que se a gente não utilizar as ferramentas, as redes, para motivar, para fazer o bem, que tipo de influência a gente está tendo, né? Então é esse o cuidado que eu tenho
com a rede social, mas eu gosto muito de estar presente, de estar ativa. Você mostra essa parte aí da pedagogia no Instagram? Também. No TikTok? Também. Mostra? Mostro. Eu gosto de colocar muitos vídeos e trazer essa reflexão. Por exemplo, eu postei um vídeo lá no Instagram que até foi tema, uma discussão numa formação nossa de rede sobre o afeto. Que eu digo que quando a gente entra na escola, a gente precisa entender que cada criança que está ali é o amor da vida de alguém. E assim como a gente que tem filhos, quando a gente vai matricular, a gente quer conhecer quem é o professor que vai receber, quem é o professor que vai atuar com os nossos filhos. Então, assim como quando os nossos filhos chegam em casa, a gente pergunta, como foi tua aula? O pai também que matricula a criança, ele também tem essa preocupação, porque ele está entregando o seu bem mais precioso. Então, assim, o professor ele precisa garantir muito além das competências cognitivas, o bem-estar e o desenvolvimento integral daquela criança, que é a segurança. Então, é preciso que a gente sempre fale sobre isso, sobre esse afeto, sobre esse cuidar, sobre esse amor que é preciso ter, principalmente na primeira infância, que é a etapa que eu atuo, né, que é a educação infantil. Isso é bacana, né? Que tu traz a tua profissão ali para a rede social, que é onde a galera gosta de ver, de estar assistindo em tempo real, mas que tu traz também um pouquinho da tua maternidade, um pouquinho de você como dona de casa, como esposa. E como é que tu consegue dividir, assim, todas essas funções, todas essas tarefas? Não é fácil, não. E ainda ser bonita desse jeito, gente. Obrigada. Eu brinco muito, Clarice, que se as pessoas for procurar um nicho, né, só no meu Instagram, eles vão ter que ir para outro lugar. Eu sou muito aleatória. Eu geralmente abro a câmera do Instagram e falo sobre o que está acontecendo no momento. Então, assim, é só eu. Inclusive sobre Cristo, né? Tu é muito cristã. Sim, porque essa sou eu. Eu sou uma pessoa cristã que estou dentro da igreja, que sou seguidora de Cristo, que acredito que tudo que acontece na minha vida é pela misericórdia e pela graça dele. Então eu não tenho como abrir e falar sobre outra coisa. Eu acho que é por isso que as pessoas se identificam, porque a gente mostra quem a gente é de verdade. Eu não posso criar uma máscara para mostrar o que os outros querem. Eu preciso mostrar quem eu sou. E eu sou essa pessoa que tem 1000 funções, né? Que tenta aí conciliar a igreja com a maternidade, com a profissão, com a vida de casada. Então a gente está sempre ali falando sobre quem a gente é de fato, mas não é fácil não. A gente precisa ter um equilíbrio, porque eu não posso só cuidar dos filhos dos outros na minha profissão e esquecer que dentro da minha casa eu tenho 2 filhos, tenho um marido. Então a gente precisa ter esse equilíbrio para a gente conseguir garantir que todos ali sejam bem assistidos, que a gente dê o melhor nas condições que a gente tem. Mas a gente fica exausto alguns dias, que é natural, tem outros dias que a gente está super motivado e aí a gente vai levando a vida. E quando a gente cuida do espírito, quando a gente tem uma comunhão com Deus, né, quando a gente está firmado em Deus, que é a nossa rocha, quando a gente cuida ali da mente, a gente consegue dar conta daquilo que é proposto pra gente. Legal, bacana. Agora, Cinza, apesar de tu ser muito ativa nas redes sociais, eu percebo também que tu é muito preservada quanto à tua imagem, né? Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos limites da rede, até onde tu vai, até onde tu te permite te mostrar, até onde é interessante mostrar a tua vida. É porque a rede social hoje ela tem uma divulgação muito grande, ela alcança muitas pessoas, então isso é bom de certa forma, dependendo do conteúdo que tu leva, mas isso também te expõe muito, e quem está exposto está sujeito a muita coisa. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque tudo que a gente joga na rede social ele se torna de domínio público, então você não sabe para onde vai aquilo. E eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, né? Então, assim, eu mostro aquilo que eu acho que é benéfico para os outros, que é divertido, que é motivador, mas, por outro lado, também eu guardo para mim aquilo que eu acho que é conveniente só para mim. Porque esse é o risco, quando você expõe muito, quando você coloca muita coisa nas redes sociais, você sujeita o outro ao perigo, né? E eu tenho muito essa preocupação porque os dados mostram, né, o que tem acontecido no mundo, essa exposição desenfreada, que coloca os outros em perigo. Então eu tenho muito cuidado com isso também. Ainda mais mostrando teus filhos, né? Que realmente a internet está muito perigosa hoje. E aí a gente volta a falar de informação demais na rede social, né? E aí tu como professora, onde é que tu acha que isso é positivo para as crianças? Até onde pode ser negativo? Tanta informação, tanta tecnologia para as nossas crianças. Ainda mais você sendo professora, né? Porque, querendo ou não, a rede social afeta as crianças dentro de sala de aula também, por conta dessa
quantidade de informações, de informação, que fazem com que as crianças fiquem muito distraídas. Então, assim, a tecnologia, como qualquer outro, que eu já até mencionei isso, ele tem seus prós e seus contras. Então, assim, na primeira infância, a gente acha que a criança ainda não tem maturação para ter esse tanto de informação. Então, traz um prejuízo muito grande, até porque os conteúdos que eles acessam não são conteúdos apropriados para a criança, né? Então, assim, isso acaba gerando nas crianças essa distração, ele prejudica a criança na questão da concentração, do raciocínio e acaba afetando muito o desenvolvimento da criança, porque ele acaba acessando coisas que não são apropriadas para a idade dele. Essa criança ela precisa interagir, ela precisa participar, ela precisa brincar, porque esse é o momento adequado. E ele acaba entrando em um mundo que ele ainda não tem a maturidade e a compreensão para conseguir separar isso, né? Então a gente é muito contra, a gente pede muito que as famílias tenham tempo de qualidade com as crianças, porque a criança ela fica 4 horas na escola, então ali ela tem esse contato com outras crianças para interagir, para brincar, para estudar. Mas as outras 20 horas ela está dentro de casa. Então os pais eles precisam ter muito cuidado com o que eles ofertam para a criança. Eu sei que o celular hoje é uma ferramenta, às vezes a gente é uma vida muito corrida, todo mundo tem suas ocupações e os pais às vezes entregam como um meio de garantir que a criança fique quietinha ali, que ele consiga fazer suas atividades, suas tarefas, mas tem que ter muito cuidado, porque a criança ali ela entra em um mundo diferente da realidade dela. Isso traz consigo muita consequência, então é muito agressivo, preocupante. né? Às vezes a criança fica mais agressiva. Porque ele fica ou com a então mente se muito isola, a criança se isola muito também. Porque ele fica com a mente muito cheia, gera uma sobrecarga na mente. Até os da desenhos reação. também a gente tem que ter cuidado com os desenhos, né? Com os desenhos, com os jogos, principalmente porque os jogos de hoje são online e eles têm acesso a outras pessoas. Então a gente sabe quem está usando do lado daqui, mas do lado de lá a gente não sabe, né? Então é muito perigoso. Então o segredo mesmo é os pais sempre ficarem monitorando. Na verdade, Clarice, eu sou muito adepta que a criança não tenha celular, porque eu acho que não é uma ferramenta para a criança, né? Mas se tiver, se for o caso, isso é uma escolha de cada família, de ter esse cuidado, né? Esse monitorar, verificar aquilo que a criança consome e também limitar o tempo para a criança, porque a criança ela precisa realizar outras atividades. Atividade de criança, né? Exatamente. Isa, Não, eu só ia completar que isso parte dos pais, né? Porque a criança, por mais que seja agressiva, por mais que queira, porque a criança sempre vai querer mais, Sim. né? Vai depender dos pais, do limite dos pais também, né? Porque, de certa forma, isso dá prazer para a mente. Então, a criança ela vai querer mesmo. Quanto mais ela consome, mais ela quer. Até nós adultos, né? A gente às vezes, sim, aí ali a gente às vezes utiliza tanto tempo, a gente vicia. Agora imagina para uma mente de uma criança. E a gente tem essa compreensão, né, de quanto tempo, de outras atividades que a gente tem para fazer, de outros compromissos. A criança ela não tem essa compreensão, então ela vai mergulhar naquele mundo ali, é prazeroso para ela e ela não vai querer sair mesmo não. Isa, tu falou que são quase 10 anos de profissão, ou são 10 anos, né? São quase 10 anos. Eu terminei em 2019 a pedagogia. Aí eu queria saber de ti uma história marcante, alguma coisa que te marcou na tua profissão de pedagogia, que tu lembra, que tu leva como exemplo para tua casa, para os teus filhos, alguma história mesmo que tenha te marcado. Na verdade, Clarice, eu não recordo nenhuma história assim específica. O que me marca muito é aonde a educação pode levar as pessoas, assim, esse testemunho, porque eu trago isso até da minha vida. Eu vim de uma família muito humilde financeiramente e todas as oportunidades que eu tenho, além de Deus ter me aberto muitas portas e do meu esforço também, porque eu acho assim, que você pode ter a profissão que você for, mas você só se destaca quando você dá o seu melhor, porque hoje em dia, assim, principalmente nessa área da educação, a gente tem muitas instituições ofertando curso, a gente tem muitos professores se formando, só que para você fazer a diferença, você precisa dar o seu melhor. Então, assim, o que me marca é saber de onde as pessoas vêm, aonde elas conseguem chegar através da educação. Quando as pessoas elas buscam esse percurso, né? Elas conseguem ter um futuro promissor. Então, isso que me motiva muito. Quando eu conheço, eu brinco porque às vezes eu tenho crianças que eu vi ali, que me chamam de professora, né? Que eu vi ali crescendo, estudando, que hoje já estão trabalhando. E isso me deixa muito feliz, porque a educação ela transforma as vidas. Não tem outro meio, não existe outra área, se não for a educação. Até as outras profissões, elas precisam vir da educação, né?
E você falou que está na educação infantil, né? Era uma coisa que foi sempre pensado desde quando estudava pedagogia, ou foi algo tipo assim, parei aqui e vou ficar aqui? Sempre. Eu sempre fui apaixonada pela educação infantil. Hoje eu estou atuando também no ensino superior. Eu fui convidada para ministrar algumas disciplinas no ensino superior, numa turma de pedagogia. E eu tô me identificando muito, eu gosto de conversar com as pessoas, né, mais velhas, as pessoas, mas a educação infantil para mim é apaixonante, eu não consigo me ver em outra área, porque a primeira infância é o momento que a criança está ali ingressando na escola, é onde ela consegue se desenvolver. Então, quando a educação infantil ela é feita com muito zelo, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, a gente tem ali uma criança que vai ter um futuro promissor. Porque todas as competências principais e primordiais, iniciais, elas se desenvolvem ali na educação infantil. Desde a interação, ao desenvolvimento da fala, desde as habilidades iniciais da criança aprender a escrever o seu próprio nome, isso é apaixonante demais. Então, assim, eu não me vejo em outra área a não ser na educação infantil. Mas diz pra gente, é cansativo? É. É cansativo porque uma criança, né? Duas crianças. Imagina uma turma de crianças. Hilary, eu vou ser honesta contigo. Eu acho que hoje, na posição que eu estou enquanto coordenadora de ensino, assim, é muito desafiador quando você é o elo entre a gestão e as instituições e os professores. Porque como a gente trabalha em rede, a gente precisa garantir essa equidade das instituições. Mas hoje eu vejo que o meu trabalho é muito facilitado por causa do trabalho dos outros. Olha, eu preciso enaltecer, eu preciso valorizar os professores da educação infantil aqui de Vargem Grande, porque a gente tem uma equipe muito competente, uma equipe que ela se doa e faz além daquilo que é de competência da função, além daquilo que é da atribuição. Então, assim, eu chego nas escolas, eu vejo os professores atuando, eu fico assim, eu me vejo assim, sabe, é isso que eu quero, são esses professores que eu quero me inspirar, porque a gente aprende muito com o outro, a gente aprende muito. E os professores, muito além da responsabilidade, do comprometimento com o planejamento, com o desenvolvimento, eles têm muito afeto pelo que eles fazem, eles têm muita responsabilidade. Então, o meu trabalho ele é muito fácil, porque quando eu preciso monitorar se a aprendizagem está acontecendo, eu vejo que eles estão se doando. Então, isso de fato está ocorrendo por causa do esforço desses professores. Então, hoje, assim, tu perguntou a minha idade no começo, né? Eu me vejo muito nova em comparação a outros professores que atuam na educação infantil. Mas graças a Deus eu consegui o respeito dos professores que atuam hoje na rede de Vargem Grande, porque eu respeito muito, eu valorizo muito. Eu acredito que a educação infantil ela ainda precisa ser valorizada muito mais, porque nós somos a base. Se as pessoas conseguissem compreender a importância da educação infantil, talvez não se faria tanto investimento em outras etapas. Porque quando a gente prepara ali aquele solo, a gente garante que a trajetória daquela criança ela vai ser fértil. Então, assim, a educação infantil é a etapa mais importante. E eu vejo que os nossos professores que atuam em Vargem Grande, eles sabem disso e eles são muito bons. Então, assim, eu preciso parabenizar. Eu acho que alguns vão assistir, né? Eu faço questão de, nesse momento, enaltecer, porque eu acompanho, eu estou todo dia e vejo isso. Então, assim, eles facilitam muito minha função pelo trabalho que eles exercem aqui no município. Antes de continuar, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal aqui, vai se inscrever na nossa página no Instagram também e lembra de assistir os vídeos anteriores. Agora eu quero falar de um convite super especial que a gente recebeu, é o 3º Festival Cultural Elas Mais, que vai acontecer dia 25 de julho, a partir das 18 horas, lá na Praça Thales Ribeiro. E adivinha quem recebeu um convite? O Pod Impacto. Ai, que legal, para se fazer presente. E com certeza esse momento vai ser um momento muito importante pra gente também, né? Pra gente mulher, pra gente conversar, pra gente debater. E aí a gente já convida todo mundo, dia 25 de julho, lá na Praça Thales Ribeiro. E dando continuidade, tu falou dessa questão foi até bom de ouvir, né? Pra mim que sou mãe, quando tu fala essa primeira infância, essa primeira etapa é a mais importante, Sim. É aquilo que talvez vá definir o futuro da criança, ou tu acha que é... Sim. Eu acredito que seja, porque o primeiro, Clarice, é um professor que acredita naquela criança. Porque quando ele recebe a criança ali ainda
tendo uma ruptura daquele contato com a família e indo para uma instituição, para um outro espaço que é desconhecido para ele. É a parte dolorosa para a mãe também. Muito dolorosa, porque a adaptação ela não é fácil para ninguém. Então a criança ela vai sair ali daquilo que é seguro para ela, do espaço que ela conhece e vai para outro espaço que é necessário. Só que ali ela vai desenvolver as habilidades que são essenciais, que a criança vai ter ali os primeiros contatos com outras crianças, vai interagir, vai participar, vai brincar. Lembrando que é um brincar intencional, porque na educação infantil, o único brincar livre é aquele momento do intervalo. Todo ato, toda atitude, tudo que é feito dentro de uma instituição da educação infantil, ela é feita com uma intenção, a intenção que a criança aprenda com aquilo. Então, assim, quando a criança ela tem esses estímulos através do professor, ela tem facilidade para ser inserida em qualquer outra etapa. Como, por exemplo, no fundamental, ela vai ser inserida ali no ciclo de alfabetização. É ali que ela vai começar a aprender o conteúdo, aprender as sílabas, aprender ali a ler. Só que para isso é preciso que ela tenha primeiro as habilidades percussoras para que ela consiga se alfabetizar. E ela precisa estar inserida na educação infantil. É por isso que eu gosto muito do fato hoje a educação infantil, a etapa da pré-escola, ser uma etapa obrigatória, não uma etapa facultativa, né? Por quê? Porque a criança, quando ela é inserida ali mais cedo dentro da educação infantil, ela consegue transitar sem dificuldade para nenhuma outra etapa. Porque ali ela vai aprender as cores básicas, ela vai aprender ali que se escreve da direita para a esquerda, ela vai aprender ali que se escreve de cima para baixo, ela vai aprender as formas geométricas, até a pintar ali, a coordenação motora, né? Fina, que é a pega do lápis. Então tudo isso é ensinado na educação infantil. Então quando a criança ela vai para o fundamental sem passar por esse momento, ela tem muita dificuldade, e é por isso que às vezes o ciclo de alfabetização ele não ocorre no tempo certo. Tu falou uma coisa interessante, lá em casa é a briga do meu menino, que os dois estudam de manhã. Aí a Alice diz assim: ah, mãe, eu não quero ir pra escola. Mas tu tem que ir pra escola. Mas o Brino só vai brincar. Epa, seu irmão vai estudar. Ela, não, ele só fica brincando na creche. Mas tem muita gente que tem essa visão, porque assim, o brincar ele é um eixo estruturante da educação infantil. É um direito que precisa ser garantido. Só que esse brincar, ele não é o brincar livre. Ele é um brincar intencional. Por exemplo, quando a professora ela coloca um boliche para a criança, ela não deixa que a criança derrube aquele boliche sem ela fazer a mediação. Ela pergunta: quantos boliches você derrubou? Qual a cor desse boliche? Ele é um boliche grande ou um boliche pequeno? Então ali ela já está trabalhando habilidades com as crianças. Só que muita gente ainda não tem essa visão, né? E como fala de brincadeiras, de interações, as pessoas acham que é esse brincar. E a gente escuta muito isso, Clarice, não é só da tua filha, não, inclusive de pais. É por isso que eu digo que a informação ela precisa ser dada o mais claro possível para as famílias. O que é que a criança faz dentro da escola? Qual é a minha rotina da escola? O que eu trabalho com as crianças? Qual é o passo a passo? Para que as famílias tenham esse esclarecimento de que a criança, aquelas 4 horas que ela fica, ela aprende em tudo que ela faz. Porque tudo que o professor faz ali tem uma intencionalidade. E você sendo mãe de 2 crianças hoje, sendo professora, tu busca saber da metodologia dos professores deles, tu tem essa curiosidade, tu tem isso de ficar perguntando. Tenho. E tu sente a dor do professor, porque a minha mãe lá em casa é professora e pode acontecer qualquer coisa dentro da sala de aula. Se eu chegar, ela vai defender o professor, porque ela é professora. Então tem isso de tu buscar a metodologia deles, sentir a dor do professor dentro de sala de aula. Tenho, e eu acho que o fato de ser professora, de conhecer esse lado, me faz ter esse diálogo com os meus filhos dessa compreensão, porque o que a gente percebe hoje em dia é que tá ficando extinto essa parceria entre família e escola. Né? Porque assim, o que a Constituição diz? Que é dever do Estado e da família. Então a responsabilidade ela é partilhada, mas a gente percebe que ela está ficando só para um lado ou para outro, que alguém está ficando sobrecarregado aí nessa função. Então assim, eu converso muito com eles quando chego. Como foi a aula? O que você fez? O que o professor passou para você? Você teve dificuldade? Mas converso principalmente, Hilary, com a questão deles terem respeito pelo professor, que é a autoridade da sala. Eu acho que essa palavra autoridade nem se fala mais tanto como se falava antes, mas o professor continua sendo a autoridade. Não a autoridade no sentido de impor, porque ele está ali para construir o conhecimento junto, mas a autoridade no sentido de ser a pessoa que está ali para transmitir o conhecimento, e que o aluno que vai para ali, ele precisa ter esse respeito por quem está à frente. Então eu digo muito isso para eles, né? Olha,
tenha respeito pelo professor que está lhe ensinando, porque ele está junto comigo, cuidando de você, cuidando do seu futuro. Então, assim, eu converso muito com eles, eu sempre peço. E ainda sou aquela mãe raiz de dizer assim, se eu for chamada a atenção na escola, vai conversar quando chegar em casa. Não quero que você me dê trabalho. Por quê? Porque a gente precisa valorizar o trabalho do professor, que não é fácil. Então, eu assim, acho que é isso que falta, inclusive, né? Essa iniciativa tua que falta nos pais. Alguns pais a gente ainda precisa, né? A gente percebe que a gente tem situações de pais que estão sendo negligentes em relação a essa parceria com a escola, né? Por isso que a gente percebe muitos professores exaustos, muitos professores doentes, mas a gente precisa resgatar isso, Clarice, essa corresponsabilidade entre os dois. Falando de professores, eu lembrei de uma vez que a Alice chegava e ela dizia assim, mamãe, a professora me trocou de lugar. Aí eu, meu Deus do céu, ela chegou de novo, mamãe, a professora me trocou de lugar. Eu, meu Deus do céu, aí ela, uma terceira vez, mamãe, a professora me trocou de lugar. E o Caio, eu vou falar com essa professora, tu só fica te trocando de lugar. Eu, Caio, tem coisa errada aí, eu vou falar com essa professora. Aí eu, não, professora, a Alice falou que a senhora estava trocando ela de lugar. Ela, Clarice, essa menina tá conversando demais. Eu nunca fico do lado de aluno para ficar... Assim, claro que tem exceção, né? Mas aproveita, Clarice, essa questão do conversar demais, e investe nisso, nessa comunicação. Porque eu fui a aluna que a minha mãe sempre foi chamada a atenção. Excelente aluna, mas conversa demais. Porque, de certa forma, é uma habilidade dela, só não pode ser utilizada na sala, né? Mas, assim, é essa a compreensão que falta em algumas famílias, né? De quando a criança chega, porque hoje a criança ela é muito inteligente, então ela consegue levar tudo para as famílias, para os pais, de tentar entender sem julgamentos o porquê o professor tomou aquela atitude, o porquê ele fez isso, porque depois que ambos conversam, dialogam ali, que entendem, tudo fica de forma mais tranquila, né? O que falta ainda, né, o que a gente ainda sente muita necessidade é desses pais terem esse diálogo. E na educação infantil não tem como não ter, porque a criança é muito pequena, então é preciso. Nas outras etapas, no fundamental dos anos finais, o aluno ele já começa a ter uma independência. Ele vai sozinho para a escola, ele consegue conversar ali com o professor, na intervenção do professor ele consegue responder, mas na educação infantil isso não é impossível. Então é preciso que estreitem ainda mais esses laços, né? Na educação infantil, então é importante demais. Isa, nessa tua passagem aqui no Pod, inclusive a gente queria até te agradecer, né, por ter vindo, até acho que pra mim que sou mãe, eu achei muito interessante. E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem pros pais, pros professores, deixar uma mensagem. Tá bom. Então assim, a mensagem que eu quero deixar é que a educação ela é transformadora, não existe outro meio, não existe outro caminho. Além de Jesus, eu não posso deixar de dizer isso, a não ser pela educação. Então é importante que a gente resgate esse vínculo, essa corresponsabilidade entre família e escola, porque quando a gente tem a família e a instituição trabalhando junto, a gente garante que aquela criança ela se desenvolva da melhor maneira, ela tenha um futuro promissor. Então o meu desejo, não só para os meus filhos, como para os filhos de todos os vargem-grandenses, porque é para isso que a gente atua na educação. Eu acredito na educação do município, eu acredito na educação da nossa cidade e acredito principalmente que todos nós podemos chegar, né, numa posição de destaque, todos nós podemos chegar em uma posição em que a gente olhe e diga assim, foi para isso que eu estudei, né, foi para isso que eu me preparei, foi para isso que eu me capacitei, porque a sociedade, a vida, ela exige muito isso da gente, o preparo, uma formação. Então, o meu desejo hoje é que a educação transforme muitas vidas, que a gente tenha aí testemunhos de muitas pessoas que pela educação foram transformadas e conseguiram chegar onde almejam. Aproveitando que você está aqui, vai ser a pioneira do nosso novo quadro, Passou, Assinou. Vamos inaugurar? Ixi, que privilégio. Vem coisa não. Câmera do Gonçalves aí. Então, deixa eu ir aqui. Vou deixar um coraçãozinho aqui pra vocês. Editou as palminhas? Assim, eu esqueci. Isa, muitíssimo obrigada pela sua participação. E é isso, viu, gente? Para você que está gostando do nosso pod, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. É isso aí, tchau, tchau. Tchau.